Olá, vamos começar nossa próxima aula de cálculo diferencial integral 1. Aula 11. Derivadas laterais. Definição. Se uma função y igual a f de x está definida em x1, então a derivada à direita de f em x1, denotada por f' mais de x1, é definida por limite de ΔX tendendo a zero mais de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX, que é igual a limite de x tendendo a x1 mais de f de x menos f de x1 sobre x menos x1. Mais uma vez, eu prefiro usar essa fórmula aqui, tá? E caso este limite exista, é claro. Definição. Se uma função y ou f de x está definida em x1, então a derivada à esquerda de f em x1 denotada por f' menos x1 é definida por derivada à esquerda de f em x1 é igual ao limite de f de x1 mais ΔX menos x1 sobre ΔX, quando ΔX tende a zero menos. Ou também pode ser igual a limite de f de x menos f de x1 sobre x menos x1, quando x tende a x menos 1, caso o limite exista. Uma função é derivável em um ponto quando as derivadas à direita e à esquerda nesse ponto existem e são iguais. Quando as derivadas laterais existem e são diferentes em um ponto x1, dizemos que este é um ponto anguloso do gráfico da função. Exemplo, seja f uma função definida por f de x é igual a 3x menos 1 quando x é menor que 2 e f de x é igual a 7 menos x quando x é maior ou igual a 2. A. Mostre que f é contínua em 2. B. Encontre as derivadas laterais no ponto 2. Vamos lá. Tá, esse é o gráfico da função, né? Então veja bem, letra A. Essa função é contínua em 2. Por quê? Qual é o f de 2? F de 2, 2 é aqui. Maior ou igual a 2. Quando x é maior ou igual a 2, eu uso essa sentença. Então vai ficar 7 menos 2, 5. Então, o f de 2 é 5, existe. Qual é o limite de f de x quando x tende a 2? Vamos ver quando x tende a 2 mais. 2 mais, então quer dizer, ele está perto de 2, mas ele é maior que 2. Então, vai ser 7 menos 2, 5. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 mais é 5. Por quê? Porque 2 mais, basta colocar 2 no lugar do x, 7 menos 2, 5. E vamos ver o limite de f de x quando x tende a 2 menos. O que significa 2 menos? Está próximo de 2, mas é menor que 2. Então, vai ser 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Então, nós vimos que tanto o limite quando x tende a 2 mais como tende a 2 menos, o valor do limite é 5. Então, sim, existe o limite nessa função para x igual a 2. Então, nós já verificamos. F de 2 é igual a 5, o limite existe é igual a 5, portanto, como o limite de f de x quando x tende a 2 é igual ao valor da função quando x vale 2, ou seja, ambos são 5, essa função é contínua no ponto x igual a 2. Como nós podemos ver o gráfico aqui, ó, o gráfico, eu posso traçar o gráfico sem interrupção, e isso é uma característica de uma função contínua. Agora, a letra B, vamos calcular as derivadas laterais, Vamos calcular primeiro a derivada lateral à direita, ou seja, para x tendendo a 2 mais. Então, se é x tendendo a 2 mais, vai ser f de x mais ΔX menos f de 2 sobre ΔX. Só qual que é o f de x mais 2 ΔX? Olha, x está tendendo a 0 mais. Vamos lá aqui, 0 mais... ΔX aqui ele está usando a outra fórmula, por isso que eu prefiro usar a primeira, entendeu? A primeira fórmula, ΔX, F, não, essa mesmo, tá certo? 2, 2, 2, 2, menos 1. Se x tende a 2 mais, vamos lá. X tende a 2 mais, então x, se 0 tende a 2 mais, então quer dizer que se 0, ΔX tende a 0 mais. Se ΔX tende a 0 mais, significa que eu estou usando 2 mais. Por quê? 2 mais menos 2 vai dar 0 mais. Tá?
Então vamos lá, então eu vou usar 2, quando ΔX tende a 0 mais, meu x vale 2 mais. 2 mais, qual é a expressão que representa 2 mais? 2 mais é 7 menos x. Então vai ser 7 menos x, no lugar do x eu vou colocar 2 mais ΔX. Então vai ficar 7 menos 2 mais ΔX, menos 5. Esse menos 5 por quê? É porque eu coloquei 2 no lugar do x, então ficou 7 menos 2, 5. Sobre ΔX e ΔX tendendo a 0. Que é igual, né? Aqui 7 menos 2, 5. 5 mais ΔX, menos 5. 5 menos 5, 5 menos 5, 0. Então ficou ΔX sobre ΔX, que é 1. Menos 1, porque tem um menos aqui. Então ficou limite de menos 1 quando o ΔX tende a 0 mais, que é igual a menos 1. Agora vamos calcular para 2 menos, né? Quando o x vale 2 menos, o meu ΔX vai tender para 0 menos. Então vai ficar 2 menos, qual a expressão que representa 2 menos? 2 menos é essa expressão, 3x menos 1, né? Novamente, o que é 2 menos? É um número bem próximo de 2, porém menor que 2. Então, quem representa é essa expressão, 3x menos 1. Vamos lá. Então vai ficar f de 2 mais ΔX menos f de 2 sobre ΔX quando o ΔX tende a 0, né? Que vai ser igual 3 que multiplica x, no lugar do x vamos colocar 2 mais ΔX menos 1, menos f3 vezes 2, 6, 6 menos 1, 5, sobre ΔX tendendo a 0, que é igual a 3 vezes 2, 6, 3 vezes ΔX, 3 ΔX, menos 1, menos 5. 6 menos 1, menos 5 é 0. Então vai ficar 3 ΔX sobre ΔX, simplificando ficou 3. Então ficou limite de 3 quando o ΔX tende a 0 menos, que é igual a 3. Como nós podemos ver aqui, né, os limites laterais, são diferentes. Existem, mas são diferentes. Então concluímos que a função não é derivável em x1 igual a 2. Dizemos que x1 igual a 2 é um ponto anguloso do gráfico, aqui, onde o gráfico muda de sentido bruscamente, né? Então aqui nós terminamos esse exemplo.